Alô, Bistrolovers! Estamos vivendo uma nova era no mundo do trabalho, impulsionada por forças poderosas que estão transformando profundamente a maneira como as pessoas e as empresas se relacionam. Se por um lado temos os avanços tecnológicos como a automação, a inteligência artificial e as ferramentas digitais que agilizam a execução de tarefas e a tomada de decisão, e também novas formas de colaboração, por outro, há uma demanda crescente por flexibilidade, propósito e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Nesse cenário, também se apresentam as questões da sustentabilidade e da responsabilidade social, da diversidade, da equidade e da inclusão, e não podemos deixar de ressaltar da convivência entre várias gerações, que ajuda a criar um rico mosaico de valores, expectativas, perspectivas, necessidades e aspirações que desafiam a cultura e o clima organizacional, a governança e a gestão, a jornada do colaborador e, evidentemente, a reputação da marca empregadora. Torna-se, portanto, essencial promover a excelência na gestão de pessoas, por meio do investimento em práticas que fortaleçam a confiança dos colaboradores na liderança da empresa, que promovam o orgulho de pertencer, o respeito, a imparcialidade e a camaradagem, transformando a organização em um excelente lugar para estar, conviver e trabalhar. Desafiados por essas questões, esse será o tema central do nosso Bom Encontro, que estamos chamando O que diferencia as melhores empresas para se trabalhar. Além de dialogarmos sobre esses importantes aspectos, vamos explorar as características e práticas que diferenciam as empresas que recebem o selo Great Place to Work, os benefícios e os passos para a certificação, e vamos conhecer o case da Login Logística Integrada. Antes de começar, vamos às apresentações. Sou Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em ações ágeis e integradas de cultura organizacional, educação corporativa e engajamento. E hoje recebo duas mulheres incríveis que conhecem muito do tema e que têm muito para apresentar, para dialogar, para compartilhar. São elas, Paula Espíndola, que tive o prazer de conhecer por intermédio do Marcos Vinícius Freitas, que quero mandar um beijo. Marquinho, muito obrigado. Marquinho é coordenador de Cultura e Desenvolvimento do SESC Nacional e que nos aproximou, né? Então, muito obrigada, Paula, por você estar aqui. Prazer enorme. Paula é engenheira, formada pela UF, pós-graduada em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas pela PUC Rio Grande do Sul. Atua como consultora de projetos e pesquisa de clima na Great Place to Work e na Great People há 3 anos e coordena projetos de consultoria com foco no impacto do negócio a partir da gestão de pessoas. Paula, muito obrigada por você estar aqui conosco. E recebo também Andréa Simões, uma cliente que virou uma grande amiga, e a Andréa já é uma veterana, né, no Bistrô, várias participações aqui em nossos projetos. Andréa, muito obrigada, super feliz, né? E eu sei que você tem um case maravilhoso para nos contar. Andréa é pós-graduada em gestão de RH, é graduada em engenharia química, 2 engenheiras, né? Com diferentes certificações, Green Belt, Black Belt, Coaching, tem certificação em diagnóstico cultural do Barrett, cursos de extensão em renomadas instituições, tanto no Brasil quanto no exterior. Atualmente é diretora de Gente, Cultura e Transformação Digital na Login, Logística Intermodal, e tem passagens em empresas como a Bev Inbev, Ambev, DASA e Estácio Participações. Ela é conselheira e também coordenadora do Comitê de RH da Abralog, Associação Brasileira de Logística, e a ABAC, Associação Brasileira de Cabotagem, com uma forte atuação na frente de empoderamento feminino no setor de logística. Meninas, super obrigada mais uma vez, né? Muita gratidão, muita felicidade. Eu tenho certeza que será uma conversa assim, incrível. Para começar, né? Não para conversar apenas, para começar a nossa conversa,
Acho que é legal, eu sempre falo isso no início dos bons encontros, que é importante a gente contextualizar, né? Antes da gente ir para o foco específico da conversa, de entrar a fundo, a gente trazer o contexto para que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, também possam entender, né? O que está por trás, qual é o pano de fundo que a gente está considerando. E eu achei muito importante que a gente falasse sobre o contexto do mundo do trabalho hoje, para a gente poder falar de melhor empresa para se trabalhar, para a gente poder falar das novas relações, a gente precisa entender que mundo é esse, né? É claro que não é uma novidade, todo mundo está vivendo isso, mas é importante que a gente traga, né, elementos que estão fazendo parte desse desafio. E aí, exatamente diante de inúmeros desafios e também de oportunidades, vamos olhar, né, o copo cheio, né? Eu queria muito, André, te ouvir, e eu vou lançar aqui 3 perguntas, e Paula, por favor, se sinta muito à vontade também para a gente poder debater. A primeira seria assim: quais são as principais preocupações que estão tirando o sono, né, dos empresários, dos empreendedores, dos líderes e até do RH, né? Segundo, misturada com a primeira, né, como vocês percebem que essas preocupações estão sendo endereçadas? De que maneira as empresas estão reagindo, atuando? Onde a gente já avançou? Onde a gente ainda está com o pé no freio? Né? De que maneira que a gente está respondendo ou se está respondendo às demandas? Então, jogo para vocês. Andréia, se você quiser começar, te agradeço. Olha, tem essa pergunta muito interessante. Eu gosto de me basear numa pesquisa do Gartner, onde ele elencou as principais preocupações dos CEOs nas empresas. A primeira é a rentabilidade para a sustentabilidade do negócio, e a segunda é a retenção de talentos. Porque eu acho que essa é a questão, né? E eu divido o mundo meio antes da pandemia e depois da pandemia. Então, depois da pandemia, o colaborador ele mudou a perspectiva dele em relação ao trabalho de uma forma abissal. Porque ele hoje olha a empresa com outro olhar, porque nós tivemos situações onde a vida ela ficou muito efêmera, né? Então, Sim. isso faz com que as pessoas revisitem seus propósitos, suas prioridades. Quando você traz essa complexidade para a relação de trabalho, de fato, a retenção dessas pessoas passa a ser um problema de estratégia, porque senão as empresas não vão crescer, não vão sustentar os resultados. E aí você vê todo mundo executivo de frente a esse problema. E aí eu gosto também de dizer assim, por que mudou a perspectiva, André? Porque antes você trabalhava a relação de trabalho muito com contrato transacional, muitos anos atrás, que era o contrato CLT que norteava ali a relação de trabalho. Depois você vê a parte da marca, que é o propósito individual, se conectar com o propósito das empresas, a marca é a empregadora, né? Então os valores, toda a parte de agenda de cultura. E aí agora apareceu mais um verso e formou-se um triângulo, o contrato psicológico, que é o quanto eu me sinto seguro naquele ambiente. E isso é muito amplo, né? Porque traz uma agenda para a área de gente, de RH, e para o C-Level da empresa, muito diferente do que a gente estava acostumado a trabalhar. E aí tem um professor que ele está nos ajudando no mapeamento de saúde mental da nossa liderança, que ele fala assim, né? A parte de saúde mental era um problema da área de saúde. Sim. Passou a ser um problema da área de RH. Agora é um problema de C-Level. Então, se a gente não volta à agenda para as tratativas, né, como o colaborador tem uma escuta ativa, que você nos ajudou bastante a falar disso na pandemia, né? Sim, nós nos encontramos, e como esse líder trabalha as fragilidades dele próprio, junto com o time, e ele cria um ambiente onde as pessoas possam falar de saúde mental e elas se sintam bem e seguras ali para performar bem, mas sendo ser humano na sua integralidade, é uma agenda complexa e que não tem volta. A gente precisa começar a trabalhar isso. Muitas empresas já avançaram, outras ainda estão entendendo esse contexto. Algumas já entenderam e estão começando uma agenda muito forte de saúde mesmo. Verdade. E eu vejo dessa forma, assim, hoje você discute saúde com o C-Level, eu acho isso incrível. Onde eles abrem a agenda para falar das próprias vulnerabilidades. Você não via isso.
um CEO falando sobre ansiedade. Aliás, Um a diretor vulnerabilidade, eu financeiro. digo, brinco com isso, ficava no sofá de casa, né? A gente ia trabalhar sem ela, né? A gente tinha que Exatamente. botar ali aquela armadura, né? Isso. E que tá tudo super bem, quando não estava tudo super Porque bem, né? Exato. E além disso, aí você vem as novas gerações. Aí imagina. Aí você tem 4 gerações trabalhando juntos, Exato. mas quando você olha a perspectiva do ser humano, eu acho ela muito similar. Aí eu quero ser A essência, respeitado, né? É. eu quero ter confiança, Isso. eu quero me sentir seguro, eu quero ser eu mesmo. Então, se eu sou homossexual, eu quero dizer isso para todo mundo e tá tudo bem. Eu quero ser respeitado, independente da minha raça, da minha origem, do meu gênero. E você traz isso para a empresa, onde se volta para uma agenda bem diferente para os RHs do que a gente vinha tratando, né? E isso eu gosto. Eu acho um desafio enorme, porque também gera uma questão de uns novos aprendizados. Não é que você vai jogar fora o que você já sabia, mas você precisa revisitar alguns conceitos para acompanhar essa agenda. E é uma complexa. agenda, isso que eu ia falar, é uma agenda complexa, desafiadora, Isso. e que exija, né, André, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu quero muito te ouvir sobre a questão da própria liderança, que exige, assim, também cuidar dessa liderança Isso. para estar pronto para esse desafio, né? Porque também há uma curva de aprendizagem, Isso. né? De saber lidar com essas questões que até então eram meio que fora dessa agenda, né? Essa história da vulnerabilidade, da própria questão da segurança, da saúde. Ninguém falava mesmo sobre isso, como você falou. De repente a gente se colocou, houve uma exposição, né? Eu brinco, quer dizer, todo mundo diz isso, não é só uma brincadeira, mas todo mundo fala que a pandemia acelerou a questão tecnológica, né? Porque as viradas tecnológicas aconteceram, aqueles projetos, não, daqui a tanto tempo, na pandemia as empresas tiveram que buscar. E é isso que você trouxe super bem colocado, de que a gente passou a lidar com a integralidade das pessoas, né? Que a gente... E ainda você trouxe essa coisa, né, da tecnologia gera insegurança, né? Opa! Primeiro, eu sei lidar com isso que está aí. Segundo, vai ocupar o lugar do homem, não vai ocupar o homem. Então, você ainda traz uma agenda de inovação e transformação digital. Exato. Nesse ambiente, porque também é uma agenda que não tem como voltar atrás, né? E Não. que eu vejo que a pandemia super... Você cuida também da área de tecnologia, né, André? Junta. Não, é um prato cheio, né? É gente, a estrutura, como é cultura e transformação digital. E dando um depoimento de tecnologia, na pandemia, né, os navios parando, a gente se deparou com um problema sério, assim, com a Anvisa. Monitorar o tripulante que estava embarcado. E a gente foi a primeira empresa de navegação a implantar a telemedicina. Então foi uma acelerada, ninguém nem sabia direito, mas você tinha que treinar o marítimo para usar o celular, para colocar lá como é que ele estava se sentindo. E é uma agenda que transformou muito o ser humano, né? E a empresa, ela tem que dar laço para que essas coisas continuem acontecendo e ela continue na agenda dela de dar resultados para sustentabilidade e manter os empregos, né? Sim, Dos seus colaboradores. sim. Então é uma agenda complexa para os executivos. Paula, o que você quer trazer de reflexão? Gostaria de comentar um pouco sobre, acho que quando a gente fala sobre todos os tópicos que estão ali a nível da C-Level, né, mudaram muito dos anos para cá. E quando a gente fala de gestão de pessoas, basicamente a gente também está falando de resultado, porque não tem como a gente ter resultado sem cuidar das pessoas. Então, acaba que eu acho que pós-pandemia, né, essa visão ficou, principalmente para a C-Level, ficou um pouco mais clara de que, de fato, a gente precisa olhar para as pessoas. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa ver a saúde integral, né? Não precisa só saber quanto de absenteísmo, quantas pessoas ficaram afastadas por atestado, ou enfim, né, o INSS, enfim. Então, hoje tem uma prioridade diferente, né? E eu acho que esse olhar também está bem diferente. Então, o que a gente tem visto muito nas empresas, né, nas empresas em especial ali que são Great Place to Work, é esse cuidado cada vez maior com a pessoa como realmente um ser humano, né? Então, sem essa divisão tão grande de pessoal e profissional, né? Então, acho que pós-pandemia isso ficou um pouco mais nítido também nas empresas, o quanto que as empresas também estão trazendo mais abertura para o colaborador
se sentir mais em casa mesmo dentro da empresa, né? Então, muitas empresas trazendo até familiares em momentos específicos, especiais para o colaborador. Então, trazendo mais essa conexão, né? Porque a gente não consegue separar a nossa vida, né? Agora eu vou de 9 às 6, então eu sou uma pessoa e depois eu sou outra. Então, esse cuidado também a gente vê que está surgindo cada vez mais com esse foco em gestão de pessoas, né? Então, a liderança tem uma importância imensa nisso, né? E com o apoio do C-Level a gente vê que isso faz toda a diferença. Quando realmente a gente tem, por exemplo, pessoas ali que estão em cargo de CEO, né? Que realmente apoiam essa pauta, a gente vê que o comportamento da empresa, seja no nível de pessoas ou resultados, vai lá em cima. Essa coisa do trabalho ser uma realização também, né? Então, você trabalha por propósito, essa conexão do propósito individual com o propósito da empresa, e que o trabalho é um meio de você realizar o que você tem para a sua vida, de fazer a diferença no mundo, porque de fato é isso, né? É uma coisa só, então não tem como a gente... Eu lembro que eu já falei demais isso, né? Olha... seus problemas deixa em casa, né? Mas aqui é outra coisa, não existe, é uma pessoa só. E tem uma diferença enorme, é o investimento nos programas de saúde. Você falava muito de saúde ocupacional. Verdade. Hoje é indiscutível quando você tem uma agenda, olha, eu preciso investir X mil reais, dependendo do tamanho da empresa, né? Claro. Em saúde, não tem mais o questionamento. Da empresa que tem essa... Virou valor, esse olhar que virou valor, né? Virou valor. Mas é o CEO. Faz toda a diferença nessa agenda. Quando ele olha isso, ele está dizendo, olha, saúde é prioridade, é indiscutível. E isso está no subliminar, não precisa... Eu diria que no passado, e eu tive algumas experiências também em organizações, a gente olhava a saúde como prevenção de acidentes. Né? Ocupacional. Então, assim, o nível de acidente, o 0 acidente na semana. Estamos há tantos dias sem acidente. Que permanece, claro, sim. isso é um muito indicador, trabalho, né? mas é o que você está trazendo, ampliou, né? A gente está falando de uma outra perspectiva, né? Uma outra perspectiva, exatamente. Do bem-estar, enfim, de tudo, né? Dessa segurança psicológica e a saúde mental, né? Não só a física, né? Muito bom. Acho que são pontos desafiadores, né? E também essa questão que você também pontuou, que eu acho legal da gente destacar, apesar das gerações, eu gostei muito dessa sua reflexão, apesar de a gente estar aí com 4 gerações, a gente está falando do humano. Né? Então, é o humano de 20 anos, mas é o humano de 60, é o humano de 40, é humano. E o humano é humano, né? Tem necessidades. A pirâmide de Maslow é maravilhosa nesse sentido, que todos têm necessidades básicas, todos têm necessidades sociais, de realização, barará. E às vezes a gente também deixa de olhar para isso, a gente fragmenta, a gente segmenta tanto, que acaba às vezes dificultando a relação com este humano, né? Exato, quando... A escuta, que eu gosto, te facilita muito entender a necessidade de cada um na sua geração, mas que quando você olha, de fato, é ser tratado com respeito, ter uma relação de confiança. Eu adoro falar de confiança porque é um indicador da... E que tem um líder bom, ter alguém te orientando na vida, e tanto faz a idade. Não é? Né? Você tem aquela mistura ali. Eu, particularmente, não sou da linha de ter um plano para uma geração A, B, C. Acho que tem que escutar, entender as necessidades, e aí você tem um plano customizado baseado na escuta. Claro. Porque ficar inferindo que a X parece um rótulo, né? Isso me incomoda, né? Baby boomer, X, é Z. E aí, novamente, bota as pessoas em caixinhas. E a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, mas você está colocando em caixinhas. Exato. E tem uma convivência de todo mundo querendo eu gosto muito dessa coisa do ser humano, que a gente tem falado muito isso, né? Na sua complexidade. Então, e é isso, assim, eu prefiro trabalhar assim, do que ter... Às vezes cria-se um conflito até que não existe na prática. Verdade. Estimula um conflito que não está ali presente, né? Não está ali presente. Tenta diferenciar tanto que... às vezes não tem diferença naquele grupo que não tem. E quando tiver aspectos específicos, que eles sejam endereçados, né? Mas às vezes a gente tem ali, às vezes, um olhar muito comum, que às vezes não é explorado. Esse encontro, essa convergência não é explorada. Né? Muito bem.
Então vamos em frente aqui e assim, pegando esse gancho, né, que eu acho que a gente traçou aqui um panorama, eu fui olhar, né, e Paula está vindo aqui representando essa questão, né, do Great Place to Work. Eu acho isso maravilhoso da gente poder entender melhor. Primeiro eu peguei um histórico que eu acho legal a gente falar para quem vai nos assistir, que na verdade, o Great Place to Work já existe há mais de 30 anos, tem uma história de 30 anos, uma presença em 97 países. Eu acho que isso é muito representativo, a gente falar dessa credibilidade, desse lastro construído e que tem referências, né? Não é uma pesquisa qualquer, feita ali, né, que só tem uma base de dados, muito pelo contrário, vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Fiquei bem impressionada com o número de pessoas que já foram impactadas, 12 milhões de pessoas em todo o mundo, a gente pra caramba, 12 milhões né, de pessoas que já responderam, que já tiveram, né, a possibilidade de falar a respeito da sua experiência de trabalho. No Brasil, já esse impacto, né, se estende a mais de 6 mil empresas e a 2,5 milhões de pessoas. Também é gente pra caramba, né? Então, assim, feito essa apresentação, que eu achei importante trazer, queria muito que você trouxesse, baseado nessa experiência, nesse valor que essa marca tem, né, que é uma marca, falasse pra gente, assim, de que maneira vocês, dentro da consultoria, dentro da, né, percebem, entendem, como é que vocês avaliam a contribuição que, ao receber esse selo, né, isso traz para as empresas e face até os desafios atuais que a gente tem, porque tem uma complexidade. Eu acredito que esse tempo todo, né, que a gente falou aqui de 30 anos, os critérios foram repensados, a maneira de avaliar foi repensada. Então eu queria ouvir um pouco esse histórico, como é que vocês estão percebendo isso, como é que vocês entendem o valor que isso tem, né? Queria também entender um pouco, né, as dimensões, porque eu acho que é legal a gente entrar nesse aspecto, né, que certamente endereça esses desafios também que a gente falou aqui. Então, quais são essas dimensões? Você dissesse um pouquinho cada uma delas, o que representa, né, e para a gente poder entender, né, o critério, a forma. Então, explora para a gente aí o processo. Claro, com muito com as engenheiras, né? Olha, eu não sou engenheira, mas eu tenho, assim, adoração por processo. Então, se eu tivesse que começar minha vida profissional, na minha vida de formação, eu acho que eu faria engenharia. Eu acho. Eu já penso, talvez hoje faria psicologia, né? Eu já vim para um outro caminho, mas... Eu acho que eu faria engenharia. Mas confesso que a engenharia me ajudou muito nesse processo do GPTW, né? Porque a gente tem alguns momentos para falar de GPTW para ser mais fácil de falar, né? Great Place to Work. Vou abreviar. Em inglês aqui na ponta da língua. Mas justamente porque a gente trabalha com muitos números, né? Então, quando a gente fala dessa pesquisa de clima, nada mais é do que a gente ter uma escutativa, como a Andrea comentou antes, né? De fato, ter essa escuta e fazer alguma coisa com ela. Porque também não adianta a gente perguntar se a gente não vai ter nenhuma ação. Perfeito. É melhor deixar quieto, né? Eu digo isso. Se vai perguntar e não vai fazer nada, não pergunta. Deixa quieto. Exato. Então, é um orgulho mesmo a gente ver o quanto que é uma empresa reconhecida, né, em diversos países aí. A gente está em 97 países, né? Essa metodologia ela já existe há muito tempo. E aí, só vou dar uma breve história de como que nasceu, porque eu acho que faz muito sentido até hoje, né? Então, o nosso fundador, que é o Robert Levering, ele é um jornalista e eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente esse ano. A gente teve uma super meta, que a gente tem numa média ali de a cada 3 anos. E se a gente atinge essa super meta, a gente ganha uma viagem, né? Então, nós fomos para Natal, a empresa inteira. E chegando lá num dos dias de jantar com o GPTW, né? Tava lá o fundador do GPTW. Claro que, obviamente, todo mundo chorou, inclusive eu. Eu tava pronta com meu rímel à prova d'água. Então, foi incrível. E ele trouxe um pouquinho também dessa história, né? Então, basicamente, quando ele começou, e que de fato criou essa metodologia do Great Place to Work, basicamente, ele tinha um histórico muito grande de jornalismo de trabalho, mas muito no sentido de greves, né? Então, acompanhar pessoas ali falando mal das empresas que trabalhavam, né? Então, era muito de um jornalismo laboral, mas do outro lado, né? E ele foi convidado para escrever um livro das melhores empresas para trabalhar.
E aí ele pensou, poxa, mas eu não vou ter material para poder falar sobre isso, né? Então, o que Olha que eu interessante. posso fazer? Eu sou outra. Então, esse cuidado também a gente vê que está surgindo cada vez mais com esse foco em gestão de pessoas, né? Então, a liderança tem uma importância imensa nisso, né? E com o apoio disso leva a gente, enfim, falando ali com várias empresas de diferentes portes, setores, e ele viu que as empresas que as pessoas eram felizes, elas tinham alguns traços em comum, né? E aí ele foi começando a entender, poxa, eu tô aqui numa empresa de agronegócio que desde, né, do pessoal ali que tá realmente ali na produção, o pessoal do administrativo, C-level, tem uma cultura parecida, né? Então, alguma coisa está funcionando, porque a gente está conseguindo comunicar para todo mundo, né? A informação está chegando de maneira certa para todo mundo está com um ambiente muito leve, né? As pessoas parecem ser amigas, né? E aí ele viu que tinha uma coisa em comum, que é a confiança, né? Que é um ponto até que a Andrea trouxe aqui em relação a... que é um ponto muito importante quando a gente fala de relações como um todo, e no trabalho Base vai ser de tudo, diferente. né? Base Exato. de tudo, claro. Então, por isso ela é a base também da nossa metodologia. Legal, porque acho que você está trazendo, na minha linguagem, eu falo muito assim, ele tentou rastrear esse código genético, né? Assim, do que essas empresas têm que faz com que elas sejam tão diferenciadas no seu resultado, no seu engajamento. DNA, né? Qual é o DNA dessa empresa? Eu sou outra. Então, esse cuidado também a gente vê que está surgindo cada vez mais com esse foco em gestão de pessoas, né? Então, a liderança tem uma importância imensa nisso, né? E com o apoio disso leva a gente, né? E aí ele viu que... E aí Isso nesses 30 anos atrás, ou seja, isso lá 30 anos atrás quando começou, tá? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente está há 27 anos. Então, inclusive, nós fomos o primeiro GPTW fora dos Estados Unidos, isso é interessante também. E até acho que pelos números a gente consegue ver que a gente impacta muita gente aqui no Brasil, né? Então também nós somos o maior GPTW depois dos Estados Unidos, então a gente tem um impacto muito grande aqui. O que você atribui de ser o maior? É pela adesão que houve aqui? Sim. Ou pelo, talvez, o esforço de vocês de entrada no mercado? Qual é? É mais no sentido de realmente a gente consegue impactar mais pessoas, né? De pessoas que realmente respondem ali a pesquisa, né? E as ações que surgem dali. Então, tem diversas empresas que a gente acompanha há anos, né? Empresas que estão no GPTW há mais tempo do que eu, então... então, é legal de ver que isso funciona, né? Desde 30 anos atrás e ainda funciona. Tivemos nossas atualizações, né? Mas, basicamente, quando a metodologia nasceu, ela foi baseada na confiança e aí surgiram essas 5 dimensões. Então, quando a gente fala ali do que o Robert Lever, né, entendeu o que estava acontecendo entre essas pessoas... Ele viu que as pessoas que estavam sendo felizes, né, estavam bem ali no ambiente de trabalho, elas confiavam muito nas pessoas para quem elas trabalhavam. Então, a confiança na liderança era muito alta. Então, a gente vê que, realmente, a gestão, né, a liderança faz toda a diferença no dia a dia ali do colaborador. Né, por um motivo, pela liderança. Às vezes, a gente fica no trabalho e, às vezes, pela liderança, a gente sai. Isso é certo. Isso é certo, então, né? As pesquisas falam, né, Andréia? Vocês não se... Como é que é? Fala. Deixa a empresa, você deixa seu líder. Exato. Por qualquer motivo que seja, ou porque ele não conseguiu te mostrar a perspectiva de carreira, não te deu seus recursos de trabalho, mas a figura da liderança é meio que entidade, né? Vai ser a cara da empresa para aquele colaborador. Claro. Exatamente. A cultura tangibiliza, né? Ele que tangibiliza. Sim. Então, quando a gente fala sobre essa confiança na liderança, a gente está falando de 3 dimensões, que são credibilidade, respeito e imparcialidade. A credibilidade mede ali o quanto é que, de fato, esse colaborador está confiando na liderança no sentido de, poxa, será que essa liderança é competente para tocar o negócio? Será que eu posso acreditar no que eles estão falando, né? Eles vão cumprir tudo que eles estão falando ou não? Então, muito nesse sentido de comunicação e estratégia, né? O respeito muito do colaborador se sentir respeitado como ser humano, né? Então, poxa, será que quando eu falo alguma coisa, eu sou ouvido, né? Sou escutado, né? Será que eu estou recebendo tudo que eu preciso para fazer um bom trabalho, né? Eu estou recebendo treinamento, equipamentos, se eu trabalho presencial, minhas soluções são boas ou não, né? O que minha liderança está fazendo para poder me apoiar em relação a isso? Na imparcialidade, que geralmente é o nosso calcanhar de Aquiles ali quando a gente fala de empresas no GPTW até, né? É a questão de justiça, né? Esse senso de justiça. Então, poxa, será que eu estou acreditando que minha remuneração está sendo justa pelo quanto eu trabalho?
ou que as promoções realmente estão indo para as pessoas que estão merecendo, não existe favoritismo aqui, né? Então, realmente, esse senso de que todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Então, a imparcialidade mede isso. E depois a gente tem 2 outras medições, né, das dimensões. Uma delas é o orgulho, que ele também viu que era o que as pessoas transbordavam, né? As pessoas recebiam, né, ele ali dentro da empresa com orgulho de falar que trabalhava ali, de falar o que fazia. Então, o orgulho está muito conectado ali à função do colaborador, né? Então, o que ele faz no dia a dia, o impacto que o trabalho dele tem, seja na comunidade, seja na vida dele, né? Então, o orgulho está muito relacionado ao trabalho em si. E a última dimensão, e não menos importante, é a camaradagem, que é o quanto que as pessoas confiam, né, entre elas ali e podem contar umas com as outras. Então, tanto é que surge muito, assim, de quando a gente pergunta, né, para as pessoas o que é um excelente lugar para trabalhar, as pessoas dizem muitas vezes, meu trabalho é minha segunda casa, meus colegas ou minha equipe são minha família, né? Então a gente vê que são empresas que geralmente têm esse nível de camaradagem um pouco mais alto, né? Então, poxa, se eu precisar de algum apoio, minha equipe vai me apoiar, né? Se eu precisar ali, poxa, eu tô mais sobrecarregado, eu vou dividir ali com as pessoas que trabalham comigo. Então, foram essas 5 dimensões, né? E todas elas acabam falando um pouco sobre confiança, né? A de liderança, das 5 dimensões, 3 são relacionadas à liderança, então liderança é de fato um item importantíssimo na nossa metodologia. A gente entende que, até quando a gente fala sobre questões de remuneração, né? A gente vê ali que nas pesquisas até do ranking nacional, a gente vê que o índice de feedback, por exemplo, que é uma das perguntas que a gente tem na pesquisa, quanto mais feedbacks o colaborador recebe, né, ali ao longo do ano da liderança imediata, maior é a confiança na empresa e na liderança. E aí a gente vai ver que, às vezes, em relação a salário também. Então, as pessoas que recebem mais feedback, pode ser que, às vezes, elas estejam na mesma função, né? Mas a percepção de salário é melhor, porque ela sente que tá tendo mais transparência, né? Porque, às vezes, você passa tem um dia a dia tão ruim com a liderança que aí você começa a pensar, poxa, será que eu tô ganhando o suficiente para poder passar por isso? Né? Verdade. Então, acaba que... Os fatores acabam trazendo uma interferência Exato. na percepção do todo, né? Uhum. Aliás, tem um livro que dá felicidade, agora eu me esqueci, daqui a pouco eu lembro o título, que eu achei bem legal. A gente até falou sobre felicidade, e só para não fugir desse ponto, que diz que a percepção que a gente tem do todo é muito influenciado por pequenas coisas. Então, às vezes você fala, você tá bem hoje? Aí, às vezes, por causa de um negocinho pequeno que aconteceu, você fala assim, não, tô péssimo. Você não tá péssimo, você tá chateado com aquilo, mas a gente generaliza, que é o que você tá falando. A gente, então meu salário tá uma droga, porque tá tudo uma droga, né? E não necessariamente está ruim, mas a minha percepção é de que não tá nada bom. Então, um influencia diretamente no outro. E é exatamente a percepção mesmo, né? Foi o que você comentou, quando a gente está falando ali sobre uma pesquisa de clima, por exemplo, a gente está medindo a percepção dos colaboradores. Então, pode ser que aquilo, na verdade, não aconteça, né? E já aconteceu de a gente ter ali uma empresa que viu, quando percebe, até essa questão do salário mesmo. A gente tem dentro da nossa pesquisa diversos agrupamentos, né? Então a gente consegue ver, a gente pergunta sobre gênero, né? Identidade de gênero, orientação sexual, enfim. Aí teve uma empresa que tinha essa pergunta obrigatória, né? Sobre gênero. Eles conseguiram fazer a análise por gênero em relação ao salário e viram que o salário das mulheres, a percepção das mulheres em relação ao salário era muito menor do que a dos homens. Com a diferença gritante. E aí eles foram ver, mas poxa, mas a gente não tem diferença salarial aqui em relação à função. E aí eles, na verdade, foram pesquisar, eles viram que, de fato, eles não tinham isso atualmente, mas as pessoas que estavam lá desde antes tinham essa diferença de salário. Então eles gastaram alguns milhões para corrigir, né? Agora realmente está justo, né? Então, ali nesse caso, era de fato verdade. Sim. Mas muitas vezes vai ser a percepção. Tem uma interferência, Exato. né? E tem uma questão é mito ou verdade? Isso, né? Eu acho que quando o líder está mais próximo, ele minimiza, né, a questão do mito. Sim. Porque se o colaborador ele tem proximidade, ele vai perguntar, né? Por que teve meritocracia e eu não fui contemplado? Perfeito. E aí entra a coragem da liderança também. Mas Exato. o fato é que a gente percebe isso, né, nos nossos resultados, exatamente o que a Paula falou. Quanto mais feedbacks tem, maior é o orgulho da empresa, maior é o Trust Index.
Porque está próximo. Então, por mais que ele tenha um desconforto com alguma situação, ele vai perguntar e aí você tira o medo e trabalha com a verdade. Isso aí. E isso tira, eu falo, a entropia, né? Porque cultura, exatamente. Do É entropia sistema, do né? sistema. Porque às vezes é o que você falou, às vezes é uma coisa que nem é com a pessoa, é com o colega do lado e ele fica chateado com aquilo e aquilo vai virando uma conversa de corredor e Vai crescendo, vai né? crescendo, cria um ambiente ruim e a percepção da liderança em olhar esse ambiente, atuar é muito importante. Assim. Liderança. Atento, né? O antigo CEO da Login, ele tinha uma frase, quando eu cheguei, ele falava muito: André, líder é aquele que produz cultura no final do dia. E é isso, né? Com a proximidade, com rituais. E eu quero falar disso Mas contigo. que a Paula falou, né? Quem está lá no front, quem é a empresa para aquela pessoa, é um líder imediato, que pode ser um comandante, um supervisor. Eu até vou pedir para a equipe que está aqui com a gente para pesquisar o nome do livro. Acho que é Felicidade Construída, do Dolan. Se eu não tô, só quero checar se o título é esse, porque eu acho legal, porque fala disso, essa percepção que a gente acaba tendo enviesada por causa dos vieses mesmo, por causa das questões que interferem no nosso bem-estar, satisfação. E a gente acaba fazendo julgamentos ou avaliações muito emocionais, né? E por isso, às vezes eu estou ali chateado, eu gosto desse tamanho, mas que contamina tudo. Muito bom, adorei entender a história da Great Place, bacana, né? Emocionada. Não é? E essa história da investigação, da busca pela, né, dessa pesquisa. Pesquisa é tudo, né? Pesquisa é... A partir de uma pesquisa você começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Só até para complementar, porque eu quero falar muito sobre liderança agora, mas assim, ao longo do tempo, essas 5 dimensões, elas foram alteradas, ou desde o início eram essas 5 dimensões e elas foram, os critérios é que foram modificados? Elas sempre foram essas 5 dimensões, e aí a gente tem essas dimensões, dentro de cada dimensão a gente tem algumas afirmativas, né? Então a pesquisa, na verdade, para uma empresa ser certificada como um excelente lugar para trabalhar, né, como um Great Place to Work, ela passa por um processo, e que eu já vou explicar, mas basicamente a gente faz a média dessas afirmativas. Sim. Então as afirmativas ficam ali na escala Likert, né? Então é como se fosse de 1 a 5, as pessoas respondem de se aquilo nunca é verdade até sempre é verdade. Então algumas afirmativas mudaram ao longo do ano, por exemplo, imparcialidade, que até a Andrea comentou ali das pessoas se sentirem bem independente de raça ou etnia, né? De orientação sexual. Essas foram algumas que a gente foi incluindo ao longo dos anos, né? Então é algo que a gente foi vendo que tinha essa necessidade de entender se, poxa, a gente vê às vezes se a pessoa não, a gente tem ali essa afirmativa, né? Se a pessoa se sente, eu me sinto bem na tua empresa independente de gênero, por exemplo, ou idade, né? E aí a gente viu que às vezes, de modo geral, pode ser que o resultado seja positivo. Inclusive, quando a gente fala das empresas premiadas, essas são uma das notas maiores. Mas quando a gente vai ver grupo a grupo, pode ser que não seja tanto assim. Entendi. Então, por isso que a gente também foram uma das que foram atualizadas. E aí, além disso, a gente teve uma atualização na metodologia, onde a gente chama da metodologia For All. E ali a gente mede exatamente isso, né? O For All, o Great Place to Work tem uma missão, né, que é construir uma sociedade transformando cada organização em Great Place to Work For All. E esse For All foi incluso pelo nosso CEO global, que é um homem preto, e que ele viu que há alguns anos atrás, né, ele já é CEO há um tempo, e que ele via que quando ele estava, isso foi pré-pandemia, né, então quando ele estava ali de terno, ou em ocasiões ali com outras empresas, outros CEOs, ele era tratado de uma forma, quando ele saía de casa, às vezes para ir na esquina no mercado, ele era tratado de outra, né. Ele falou, como é que eu sou ali CEO global do Great Place to Work, e eu não tô medindo se está sendo de fato excelente para todo mundo, né? Então, por isso que a gente criou a metodologia do For All. Então, quando a gente diz que tem que ser um excelente lugar para trabalhar, tem que ser para todas as pessoas. Então, por isso que a gente mede, né, diferentes grupos também, né? Então, aí a gente... Então, isso também foi incluído. Mas é muito legal conhecer a história, né? Sim, história explica tudo, né?
A história traz as referências. História, né? no meu caso, só me dá mais orgulho de ser Não é? uma GPTW, sabe? E ter optado, ter tomado essa decisão. Nossa. André, a gente falou de liderança e eu quero falar muito sobre isso. Eu sei que é um tema da tua paixão, né? E a Paula trouxe a questão da liderança aqui como a questão da confiança e das dimensões que trazem a liderança como eixo central de tudo, né? E aí eu até fui buscar, porque eu achei bacana que você trouxe uma frase, e eu quero, do seu ex-CEO, né, presidente, que eu também trouxe uma frase do eterno, e enfim, né, o Edgar Schein, que fala de cultura, que ele fala, eu trouxe duas frases, duas reflexões que eu gosto muito. Primeiro que a liderança e a cultura são dois lados da mesma moeda, né? E é isso mesmo, né? E não, que a gente não pode entender uma sem a outra. E a segunda frase dele que eu também trouxe é: a única coisa realmente importante que os líderes fazem é criar e gerenciar cultura, né? Todo o resto é resto, né? Ou seja, se isso está bem feito, a gente garante todo o restante, né? Vamos chamar de resto, todo o restante. Então, assim, muito imbuído disso, e eu sei que você traz isso na sua prática, não é só um discurso, né? Vamos falar disso, né? Como incluir a gestão da cultura, eu sei que você é experiente nisso, a gestão da cultura na agenda estratégica da empresa, né? Como incluir a questão do clima, não só da cultura e do clima, dentro dessa agenda estratégica. De que forma a gente prepara líderes para assumirem essa responsabilidade, porque uma coisa é a gente afirmar que é papel deles, outra coisa é eles assumirem e atuarem, né? E como medir e dar visibilidade desses resultados que são alcançados, já até podemos misturar um pouco, trazendo do próprio processo de avaliação do GPTW para a própria organização, né? Vamos falar sobre isso. A Login, né? Eu tenho 6 anos na Login e é uma empresa que, de fato, a gente fez o beabá, o passo a passo, com a liderança. Eu tenho 30 anos de trabalho, 30 anos que eu sou líder, então desde o meu primeiro emprego eu sou líder, então eu falo com a propriedade de quem aprendeu a fazer gestão de cultura. Tinha sido feita uma pesquisa na Login na época, do final de 2017, acho que em 2018, que separou cultura de clima, não era GPTW. Eu fiz um trabalho de escuta de umas 300 pessoas em 3 meses quando eu cheguei, para fazer o plano com aquele insumo todo que eu tinha. E direcionar o plano, que era muita coisa, né? Teve a primeira diretoria de gente, não tinha os processos, enfim. E eu foquei no plano de ação de clima e o programa de desenvolvimento da liderança, usando o conceito do Dave Urich, que é o líder tem que conhecer a si mesmo, conhecer o time, ele passa a ser uma referência e depois ele, de fato, ele é uma referência da marca, porque ele já é a cultura pelo que ele pratica no dia a dia, então foi o primeiro programa que nós fizemos. Mas esse CEO perguntou para mim assim: você está me postando muito plano de clima. E a cultura? A cultura é o jeito Login de liderar. Porque a cultura é o que a gente é no dia a dia. Perfeito. Então a gente tem os valores, tem as competências. A minha liderança, entendendo que ela tem que ter rituais, né, práticas, com o time, onde ela é a cultura no dia a dia, você de fato vai ter uma agenda de cultura mais forte. Porque não adianta eu ter comunicação de cultura, rituais de cultura com muito foco no C-Level e entendendo que o líder não vai fazer aquilo no dia a dia. E eu falei, e a pessoa que vai de fato produzir cultura é o supervisor do terminal que tem 40 operadores com ele. Então ele é a cultura, não tem como. Ele tem que ter uma agenda de respeito, de credibilidade, ele tem que estar preparado para dar respostas difíceis, ter conversas difíceis, feedback. E aí a dica que eu dou é assim, primeiro o básico de liderança, né? Então foi um treinamento bem básico mesmo, foi de 5 módulos durante o ano inteiro. O primeiro era sonho, então qual é o sonho da empresa, onde é que a gente quer chegar, metas, depois como é que se tem o time correto, como é que eu inspiro o meu time no dia a dia, como é que eu faço essa gestão, né? Porque eu brincava com eles, falei assim, olha só, tem que ter ordem, né? Tem que ter como, então tem que ter agendas, tem que ter reunião, tem que ter plano de ação, tem que gerir metas e reconhece. Aí a gente desenhou um ciclo de excelência de gente.
Mas o conceito base era o URIC, onde esse ciclo é sonhar, ter o time correto, inspirar o time, ter uma rotina e reconhecer. E esse é o lastro do nosso programa de desenvolvimento de liderança. Só um parênteses, eu adoro modelos, né? Porque É, quando você modelo. traz um modelo, Uhum. as pessoas têm referência, É isso. né? Porque você pode falar, mas assim, pega um modelito, sonhar, ter o time correto. Então, Inspirar. você olha para aquilo, será que eu estou fazendo isso? Isso. Né? Faz sentido? Uhum. Faz sentido. E aí, a gente fez esse programa, foi um sucesso. A gente aplicou um pulso de clima. Aí eu já tinha trabalhado para implantar GPTW na DASA, quando eu estava na DASA, eu era responsável por clima organizacional. E eu tinha, assim, uma admiração enorme pelo modelo GPTW por causa do Trust Index. Porque tudo isso que você faz é Sim. para você ter um líder onde as pessoas confiem nele. Exato. E ele, de fato, traz a credibilidade de tudo que a Paula falou. E eu falei, então vamos implantar GPTW. Aí eu chamei a GPTW no final de 2019. Aí veio a pandemia. Aí parou, e aí o resultado de liderar a pandemia de fato veio desse programa de desenvolvimento da liderança, onde a gente tinha o líder conectado com as pessoas, com escuta ativa. Eu conheci a Carreira Bistrô, né? Sim, Você falar pra sim. gente sobre tudo que a liderança devia falar, como é que dava feedback, comunicação não violenta, escuta ativa. E a gente trabalhou a liderança nessa agenda de front com o time, tá cuidando do time, trazendo pra gente o que precisava fazer. 2021 eu falei, pô, então vamos voltar com a GPTW. E continuamos com o nosso programa de desenvolvimento de liderança, só que sempre cada módulo um modelo mais avançado. Claro. Né? Então depois a gente entrou com a jornada do colaborador e todo ano tem esse programa de desenvolvimento de liderança. Só com o pulso de clima a gente cresceu de um ano para o outro 20 pontos percentuais. Eu usei a mesma pesquisa da pergunta da pesquisa anterior e nós crescemos 20 pontos percentuais nas perguntas de liderança e comunicação. Olha que maravilha. Então o programa foi um sucesso, mas de fato era um modelo que trazia a liderança para o chão. Olha só, isso aqui é que espera de você como líder. Isso não é do RH, isso a login não vai entrar Perfeito, por uma Andréia, né? porta que eu falo, login, aí, eu sou login. E tá tudo bem do clima, a cultura tá ok. Não, somos nós. É isso aí. E essa atividade Não é de liderança abstrato, não né? é abstrato. É real. O que é importante ter, assim, o programa de liderança também ele tem que acompanhar o movimento do mundo. Exato. Então, quando você muda essa perspectiva do colaborador em relação à segurança psicológica, a agenda desse programa de desenvolvimento de liderança, ele tem que acompanhar. Não adianta você ficar com a agenda de 2019, onde a perspectiva do colaborador mudou em 2024. Exato. Então, esse ano nós tivemos uma agenda, e aí fui eu que dei de 4 horas sobre retenção e engajamento. E do triângulo do contrato, a gente falou do contrato psicológico. Perfeito. E foi onde a gente entrou com uma agenda de um assessment de saúde mental, né, de segurança psicológica de cada líder e um processo de autoconhecimento nessa nova abordagem, né? Como é que meu time está e como é que eu estou. E então essa agenda de liderança, minha dica é essa. Tem que ter um conceito básico, porque tem líder que entra novo, então você sempre vai trazer Claro. para ele Você tem tipo que- um guia básico. É. É assim que você pode ser um líder bom. Mas essa agenda ela tem que crescer com o movimento da empresa, porque ela vai ficando mais complexa. O nível de maturidade, né? O nível de A maturidade, complexidade a acompanha. complexidade vai mudar. Então, esse é o lastro da nossa empresa. A gente tem 73% da nossa liderança de pipeline interna. Então, isso ajuda muito a Claro. cultura, porque são pessoas que já têm o DNA da empresa. Sim. Então, quando elas entram performando, elas já têm propriedade de falar daquela cultura. Então, paralelo a esses programas de desenvolvimento de liderança, uns ciclos, né, de avaliação de desempenho e perspectiva de carreira dentro da própria empresa. Claro. Eu creio que alavanca a cultura, que é o nosso resultado. Hoje, 66% do meu C-Level é pipeline interno. Ai, incrível. Então, ele fala da Maravilhoso, né? cultura como Ver, uma propriedade e como ele aprendeu com o líder dele, porque ele era Claro, liderado claro. de alguém. Sim. Isso fica mais fácil na agenda e você vai adaptando essa agenda para o futuro, né? Porque a gente hoje vive, tudo é muito incerto. Sim. Você faz um planejamento estratégico de 3 anos, você tem que entender, poxa, então o que é que eu vou trabalhar no programa de liderança do ano que vem? É assim que a gente trabalha.
E como é que eu meço isso? Uma pergunta, inclusive, da VP Global, a VC que nos controla. Eu falei GPTW, porque tem as dimensões que eu consigo medir ano por ano se melhorou cada pergunta que a gente investiu no programa. E você trouxe, né, já trouxe bastante dados do caso mesmo, né? Porque eu me lembro que na nossa conversa você falou, houve uma evolução tremenda nesses últimos 5 anos, né? Então, você até usou esse termo, se eu tiver errada me corrija, mas você falou assim, a gente saiu de um momento que poderia dizer assim, que era uma sobrevivência para ser reconhecido como um Great Place to Work nesses últimos 5 anos. Então foi uma jornada intensa, né? Porque 5 anos é um tempo muito curto para uma transformação. Eu costumo dizer que uma transformação precisa de uma década, né? Então, assim, claro que certamente tem 1000 coisas ainda que estão sendo, né? Mas sair de um lugar onde não existia uma cultura de gestão, para ser reconhecida como uma melhor empresa para se trabalhar, né? E a alavancagem, de fato, é da liderança, né? Que ela precisa trazer esse movimento. E outra coisa, aí para os RHs, né? Nós precisamos ser protagonistas dessa história. Porque é o posicionamento estratégico da área de gente. Né? De trazer essa organização, porque é gente. Quem faz tudo isso acontecer são as pessoas. Sem dúvida. E você tem que ter gente cuidando de gente e cuidar de quem cuida. Isso, exato. E cuidar de quem cuida nessa agenda de liderança. E essa agenda também de escuta deles, né? Esse que eu fiz de 4 horas, aí no final eles falaram para mim, Andréia, por que você não dá todos os treinamentos pra gente? E por que eu decidi dar isso? Porque eu acho que precisava falar coisas que quem tinha propriedade é quem estava vivendo. Porque aí não tinha dúvida do que eu estava falando. Não era uma... Não poderiam falar. Mas aqui não era papo de consultor, né? É a vida como ela é. A vida como ela é. E que esse papel de engajar e reter time é de liderança, né? E eu falo muito para eles, tem bônus e ônus de ser líder. O bônus é transformar a vida de pessoas. Então, olha quantas pessoas você já transformou a vida, você impacta diretamente todos os dias. Isso é legítimo, isso é de ser líder, né? O ônus aqui, de fato, tem uma expectativa enorme em relação ao papel do líder. Aguenta o tranco, né? É isso aí. Mas sabe que eu também acho muito legal que você exerça, assim como outros executivos, estejam nesse lugar, né, da troca, que eu nem diria que é um treinamento, mas é um compartilhar práticas, experiências. É exatamente isso, é você criar referências, modelos de papel dentro da própria organização, né? Então, não estou falando porque eu acredito, estou falando porque eu faço, estou falando porque eu tenho tal experiência, tanto negativa quanto positiva. Exatamente. Quando eu não fiz, aconteceu isso, quando eu fiz, aconteceu aquilo. Então, né? Então, isso traz um espaço também da confiança, né? Da segurança psicológica, da colaboração entre líderes. É muito comum a gente falar muito, né, sobre a relação do líder com a equipe ou da relação do líder com o seu acima, né, com o seu chefe imediato, com a liderança imediata. Mas a gente fala muito pouco da relação entre pares, que é fundamental, né? Então, como eu fortaleço a relação entre pares? É dialogando, abrindo espaços de conversa, trazendo as experiências, as trocas, porque no final das contas, vamos dar as mãos, né? Vamos criar uma rede de sustentação para o que acontecer, né? Desde um ponto que eu falo muito, assim, até no programa de diversidade e inclusão, mas tem a ver com o que você está falando. Para mim, a maior questão da diversidade é como eu abro o meu olhar para a minha experiência diferente da minha. Exato. E eu amplio o meu ouvido para ideias que não são iguais às minhas. E é isso, né? Eu tenho que me conectar com o meu par para aprender e criar essa rede de apoio. Isso precisa de comunicação e maturidade. Até porque, às vezes, se a gente não tem essa troca, pode ser que a liderança, às vezes, seja um lugar muito sozinho, né? Exato. Não tem com quem compartilhar, né? Às vezes tem coisas que, poxa, eu não quero preocupar a minha equipe, eu não quero falar isso com a minha liderança ainda, com quem que eu vou falar, né? Então, às vezes, para não ficar nesse lugar sozinho também. A Jacqueline Hesch esteve aqui falando a gente num episódio sobre felicidade, ela trouxe uma frase que nem é dela, e que eu achei linda, que ela falou assim, o líder não pode ser solitário, ele tem que ser solidário.
Perfeito. Né? Linda essa frase. Ela até disse o autor, assista o podcast, que acho que ela falou. Mas eu achei maravilhosa. O líder não é um ser solitário, ele precisa ser um ser solidário. E é isso, essa troca, né, acontece dessa maneira, né? A generosidade do falar, olha, é na mentoria, é no compartilhamento de práticas, né? É isso, como é que a gente está fazendo, como é que a gente se fortalece como pares, como rede de sustentação, como agente de transformação dessa cultura. Então eu vejo assim super bacana, porque às vezes trazer uma pessoa de fora é importante, porque você traz um repertório novo, você também traz, né, uma perspectiva de mais usar o time para poder falar das suas experiências. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. A gente está chegando ao fim, por incrível, passa muito rápido, né? Muito rápido. E eu queria, para a gente poder concluir, ainda quero abrir um espaço para vocês falarem, que você trouxesse para a gente, né, até inspirado aqui no case da Login, que características, e a Andréa, por favor, contribua, são distintivas dessas empresas que são consideradas Great Place to Work. Você já trouxe algumas, mas vamos fechar trazendo isso mais à tona. E também, como faz para poder, né, quais são os passos, como é que elas se colocam como, se preparam, vamos chamar assim, né, porque acho que é uma preparação. Em que momento que as empresas devem pensar nesse tipo de avaliação e certificação? Tem algum estágio, tem um momento mais propício? Queria te ouvir. Claro, bom, acho que primeiro falando sobre a certificação, né? Diferente de muitas certificações, né? Quando a gente fala de ISO, por exemplo, a gente precisa estar com tudo arrumado, né, para ter a certificação. As pessoas têm essa, né? A casa tá tudo bonitinho. Que a auditoria vem aí. Exato, não chegou o momento ainda, né? Nós estamos prontos para o GPTW ainda. Na verdade, não, né? O nosso CEO do Great People, né? Que hoje a gente é ali um ecossistema de soluções, então Great People e Great Place to Work, o Rui Shozawa, que era CEO do Great Place to Work, né? Ele sempre fala, a GPTW é para qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer setor, né? Para ser certificado, precisa ser uma empresa com pelo menos 10 colaboradores, né? E aí a gente tem alguns critérios. Então, precisa ter, na nota da pesquisa, né? A pesquisa tem obrigatoriamente 63 afirmativas, onde são 60 fazem a média, que é o Trust Index, né? Que é esse índice de confiança. E aí, nessas 60, a gente precisa ter pelo menos 70% de favorabilidade, ou seja, a cada 10 colaboradores, 7 tem que dizer que aquilo está funcionando de uma maneira muito boa, né? Então, a gente tem o critério, né, para certificação de ter pelo menos 10 colaboradores, ter pelo menos 70% de favorabilidade, né, que é a nota... Vou escrever a carreira bistrô. E ter também uma boa adesão. Então, a gente tem um cálculo ali estatístico de adesão, que vai depender do número de colaboradores, mas a gente precisa ter um número estatisticamente confiável de pessoas respondendo, né? Então, tendo esse combo aí, a empresa pode ser certificada. Sendo certificada, a empresa pode concorrer nos rankings, né? Então, a Login é um ótimo exemplo, né? Que além de certificada, está em alguns rankings aqui do GPTW. Futuros aí para entrar mais, né? Vamos nós torcendo. Até um fato curioso que eu acho que eu não comentei, né? Que eu fui a primeira consultora da Login aqui no GPTW. Eu tenho que falar isso aqui na gravação, porque esses encontros são assim, a gente junta pessoas aqui que depois as conexões são incríveis. Márcia e eu, a gente fica assim, uau! Então foram convites separados, é legal falar isso, né? E de repente, nossa, eu fui consultora. E na avaliação, a gente vai estar junto. E muito legal, muito bom saber. A gente vai se encontrando no mundo. Então as empresas podem ser, né, também ranqueadas e estarem entre as melhores empresas para trabalhar, e aí a gente tem rankings setoriais, legal falar disso, nacional e alguns de diversidade e inclusão também. Bacana. Então, uma empresa sendo certificada, ela pode concorrer, né, a esses rankings. Então, o que a gente vê que as empresas têm em comum? A gente já vê uma diferença entre empresas, claro, não certificadas e certificadas, mas uma diferença também entre certificadas e premiadas,
né? Então a régua vai ficando mais alta, claro. E aí a gente vê que as premiadas têm algumas questões muito parecidas, né? Então, independente também de setor, tamanho, né? Para ranking especial. É a história do código genético do humano. Dependendo da geração, é ali, né? Existe um DNA comum, né? Eles vão ter em comum, compartilhar. Então, para ranking especial, a gente precisa ter pelo menos 30 colaboradores. Dá um exemplo de uma ou duas características desse comum que vocês observam. A gente vê que é comum, né? São empresas que têm essa escutativa muito clara ali com o colaborador, que essa comunicação é muito forte. Mas o que mais grita é, com certeza, essa confiança na liderança, né? Então, como até a Andrea comentou, né? Que todo ano eles fazem esse desenvolvimento da liderança. Muitas empresas, às vezes, acham que, eu tive talvez uma nota ruim aqui, vamos desenvolver liderança. Mas não, isso é algo contínuo, né? Então, acaba que muitas empresas pecam por isso. É uma coisa simples, mas que é para ser contínuo. Que a gente vê de alguns exemplos, né? Hoje, no nosso ranking nacional, que são as melhores empresas para trabalhar do Brasil, a gente viu que 97% delas têm um programa específico de saúde mental. Então, isso já não é mais... No ano passado, esse índice era de 90%. 90% das empresas do ranking nacional, quer dizer, 22%, né, porque a gente ainda vai ter o ranking 24%. E aí, no ranking de 23%, a gente viu que quase 100%, né, 97% tem programa específico disso. Então... não é diferencial, não é uma coisa que é necessária, né? E que para ser um lugar psicologicamente saudável, para as pessoas se sentirem bem, precisa ser olhado, né? Então, outro ponto que a gente vê também é que também quase 100%, se não me engano 96%, mas quase 100% das empresas também tem pessoa específica para cuidar de diversidade e inclusão. Então, essa é uma característica também do ranking nacional, né? Então, as melhores empresas estão vendo esses temas, né? Então, tem... ótimos exemplos para fazer pensar aí. Pois porque às vezes a gente pensa, poxa, isso talvez seja moda agora, mas não. Né? E aí a gente vê também, todo ano está fazendo um relatório de tendências, onde a gente entrevista mais de 10 mil pessoas. E aí, no relatório de tendências de gestão de pessoas para 2024... um ponto que chamou a atenção foi que a gente está vendo que as empresas estão tendendo a voltar mais para o presencial. O nível de empresas ali que estão só no home office é 10% esse ano, assim como no passado. Olha, só 10%? Só 100% no home office. 100%. E aí agora o híbrido a gente viu que a tendência tá o híbrido voltando, na verdade, para o presencial. Porém, o engajamento não está também com esse mesmo comportamento, né? O engajamento das pessoas que estão no híbrido é infinitamente maior do que pessoas que estão no presencial, né? Então, às vezes, a gente ouviu até de um CEO, né, falando que ia voltar presencial e a gente perguntou, né? Porque a gente falou assim, no GPTW nós somos 100% remoto. E aí a gente vê que grande parte das empresas estão no híbrido, né? Que tem funcionado muito bem. E aí ele falou que ia voltar presencial e a gente perguntou, por quê? Vocês fizeram alguma pesquisa? Algumas empresas fizeram pesquisa, né, com essa escutativa. Aí ele falou assim, tá todo mundo voltar, vamos voltar também. E aí a gente viu que o engajamento deles... Veja bem. Poxa, um CEO, né? Então, veja bem. Ter essa escutativa do que os colaboradores... Exato. Não é? Essa inferência que a gente comentou, né? E não, na verdade, para aquele grupo, na verdade, no híbrido estava perfeito. Claro. Né? Então, o ponto mais importante aqui é de ter essa escutativa, né? Claro. Então, quando a gente fala ali de programas, reconhecimento também é um ponto muito forte, né? Então, a gente tem falado muito sobre inovação. Várias empresas agora, né, estão um comitê de inovação, uma área de inovação e tal... Mas o quanto que a gente está reconhecendo pessoas que estão fazendo algo diferente, né? Então, esse foi um outro ponto que a gente viu muito característico das empresas premiadas, né? Elas estão, de fato, reconhecendo, né? E aí uma das empresas do ranking nacional faz até um evento ali de reconhecimento de inovação, né? Então, os colaboradores dão ideias, isso acontece 2 vezes por ano. E aí as melhores ideias ganham investimento da empresa para botar aquela ideia em prática. Além disso, o colaborador também pode ter um investimento em relação a fazer um MBA ou alguma coisa assim também para apoiar nesse projeto. Então é algo que a gente vai ver um retorno, inclusive financeiro para a empresa, muito rápido, né? E esse colaborador também está se sentindo reconhecido, né? Ouvido. Então são umas das características aí que a gente viu que tem em comum. Muito bom, muito bom. Poxa, a gente acabou assim, acho que super bacana, falando das tendências também, né, do que está
e trazendo essas referências, né? Acho que a gente está oferecendo aí para o público um olhar. Deixa eu ver se eu estou nesse caminho, né? Se eu estou praticando. Sensacional, meninas. Por favor, Andréia, fique à vontade. Tivemos um case no ano passado, no Prêmio Ser Humano, que é da sobrevivência ao ranking GPTW. Ai, legal demais. E é muito importante, assim, a importância de você medir, ter escuta, ter um plano de ação estruturado com a liderança dona desse plano. Que foi essa a essência do case. Isso que muda. E de fato, assim, tem um conceito na GPTW, conversa muito com tudo que a gente falou aqui. De futuro, de confiança, de postura da liderança, de até tem um indicador de IVR, né? Que mede o quanto o colaborador está percebendo de fato o movimento de inovação da empresa. Exato. Então são muitas informações ali que são primordiais para que a gente retroalimente o plano estratégico de gente e cultura e transformação digital também continue. E o diálogo interno da empresa sobe de patamar, né? Sobe Porque de patamar. você consegue levar isso para essa agenda, como a gente começou falando do início, a gente consegue mostrar retorno, a gente consegue mostrar indicadores confiáveis, Exatamente. Né? Então, é um outro tipo de demonstração de resultados, né? Quando a gente fala sobre ser um GPTW, né, a gente fala que serve para qualquer empresa, porque, na verdade, a empresa não precisa estar preparada, como a gente comentou aqui. Porque, na verdade, a pesquisa vai ser um diagnóstico da gente entender aquele momento. Exato. Então, ali que a gente vai conseguir entender ou não, né? Como o Login usou a pesquisa para poder entender quais eram os gaps de liderança, e hoje ele já tem isso mapeado. A pesquisa é basicamente isso, né? Então, quando a gente fala da empresa fazer a pesquisa de GPTW, não é para, poxa, você vai ser ou não ser certificado, né? Se a empresa quiser fazer e ela não for certificada por algum momento, por algum motivo, né? A gente tem algumas empresas que fazem há 3 anos e ainda não foram certificadas, mas né? Ainda tem um processo. Mas eles estão medindo, estão já tendo evoluções. Então, poxa, a gente viu que a questão crítica é isso. Então, tem já essa medição. O importante é monitorar e fazer alguma coisa com isso, né? Então, esse é o ponto principal para uma empresa que ainda quer ser, né, uma empresa Great Place to Work em algum momento, começar a monitorar os indicadores, né, ter plano de ação, ter liderança perto, para que a gente consiga, de fato, mudar ali e ter uma escuta ativa. É uma jornada. Maravilhoso. Acho que está tudo claríssimo, né? Adorei também. Recados finais. O que vocês querem deixar aí de recados finais para o nosso público nesse fechamento? Bom, eu acho que quando a gente fala sobre cultura, gestão de pessoas, a gente sempre tem que lembrar que, de fato, a gente está falando de pessoas e às vezes a gente fala essa palavra tão geral que a gente esquece de pensar tudo emocional que está dentro, né? Então, acho que talvez muitos líderes que estejam ouvindo o podcast podem pensar, poxa, mas então tá tudo na minha conta? Eu sou, então, quem vai fazer a diferença? Eu sou o super-herói aqui? Né? Então, claro, ter sempre essa empatia, né? Então, para as lideranças também pedirem apoio, né? A gente falou muito aqui sobre saúde emocional, muito mental. Muito bom, Ricardo. Andréia. A gente vem de uma história, né? De muita paciência, muita perseverança. A dica que eu tenho, assim, precisa ter método. Então, você tem uma pesquisa, precisa ter, de fato, sei onde eu quero chegar. Como é que eu vou desenvolver minha liderança? Quais são os meus gaps? Ter coragem de olhar de frente esses gaps, entender como você vai resolver aqueles problemas. Na linha do tempo, sendo sincero, que dá para fazer no ano 1, no ano 2, no ano 3, mas colocar isso em uma agenda. Né? Não pode ter. Não é um sonho só, né? É um sonho. E para complementar isso, agendas de escuta com o time mesmo, que passa pelo que a Paula falou, assim. Às vezes a escuta não vai ser do líder também, mas tem uma área de gente atuante em fazer escuta e trazer isso para retroalimentar o plano. Eu vejo que às vezes as empresas se perdem nisso. Sim, e aí o risco é perder a credibilidade do instrumento, que é fantástico. Exato. Mas se isso não entrar na agenda de C-Level, onde o CEO veja como está a elaboração dos planos, os diretores, e tenha, de fato, um compromisso, né, de todos,
em melhorar aquele ambiente, porque o que se quer com tudo isso? Claro. É que você melhore o ambiente de trabalho para quem está ali contigo no dia a dia. Isso aí. Então, se você não tiver essa agenda estruturada, igual você tem para gerar um resultado, né? A gente não faz para ver custos, ver o lucro, ver a margem líquida. Então, eu tenho que ter uma agenda de fato estruturada para entender como é que está esse ambiente para o meu time. Esse time que gera aquele resultado. Então, às vezes, parece que tem uma divisão na cabeça, né, dos executivos, mas gente é que faz o resultado. Então, gente tem que ser o centro da estratégia. Então, quando eu coloco gente no centro da estratégia, eu tenho que me estruturar para que aquela agenda de fato aconteça. E depois de 5 anos, você faz a transformação. Mas tem uma forma de fazer isso no dia a dia, e aí vem toda uma agenda de transformação das pessoas, então da área de gente, da liderança, com essa agenda, mas precisa de fato estar na agenda do C-Level. Essa dica que eu Bem, meninas, quero agradecer muito, né, a participação, acho que foi super esclarecedor, ficou enriquecido, porque temos um case real aqui, né, de transformação, isso dá, né, todo assim, né, entendimento, né, da importância de todas essas etapas, da questão do planejamento, da questão de olhar para o processo como algo que retroalimenta, que contribui para fazer uma construção grande. Então, acho que a gente teve aqui uma história com começo, meio, fim, né? E eu sempre trago uma poesia, uma fala final, e eu fiquei pensando o que eu vou falar dessa vez, e eu vou para a história do humano, né? E acho que tem muito a ver com o que você trouxe da ajuda, que você trouxe, Andréa, dessa questão, né? A gente falou do solidário, desse papel dessa liderança mais humanizada. Então, eu acho que o que eu trouxe, eu acho que vai servir bem. No primeiro momento eu fiquei na dúvida, mas acho que agora fez todo sentido. Que é terminar com uma poesia de Cora Coralina, que é, né, a poeta, todo mundo, né, poetisa, poeta, é a poeta, que traz uma reflexão sobre a simplicidade e profundidade das relações humanas, né, e que elas não são construídas, assim como um processo como esse, por grandes feitos, mas por gestos diários de cuidado. Respeito e camaradagem, né? E aí é saber viver. Então, deixa eu ver se eu consigo me ler da maneira que merece. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. E é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. É linda demais, né? É Cora, né? E a gente isso, é sobre isso. É sobre isso que a gente falou aqui, não foi, Andréia? Mais emoção, né? É muito incrível. Sejamos solidárias. Solidárias. Obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada pela sua paixão, né? Sim. Incrível. Emoção. Obrigada. Obrigada. Gratidão também.